linda! E agora vai ficar melhor ainda, porque as alegorias chegaram. A alegoria que chegou, viu, pai? Mentira! Quem chegou é o principal, é aquilo que importa. Eles estão aqui para fazer mais um debate e hoje, oficialmente, teremos os palpites para o campeão paulista. E palpite! O que vale é hoje. Ok, volúvel? Ok, Cicinho? Cícero João, meu profetinha. Eu só quero ver o palpite do Genival Lacerda lá. Ah, é? Quem é? Vou mostrar. Mostra aí, Ricardinho. Mas levaram a barriga, Olha né? lá quem é. Olha só. E meu escudeiro, o Alisson, olha. Bom, diretamente da Estação Primeira de Mangueira para o Jogo Aberto. Sgarbi. Gosta, hein? Oi, meus amiguinhos, tudo bem? Verde rosa. É, mas é estilo, né, meu? Deixa eu cair aí. Eu tô todo, deixa eu dizer. Deixa eu cair. Mas ele tá estiloso. Obrigado. Anotou a placa, Scarpa? Que tal o figurino de Marco Aurélio Cunha? Isso, menino lindo. Quem bem, hein? Fala a verdade. Marco Aurélio Cunha. Chamando o Dr. Hansford. Olha só, que sintonia, que sincronia. E agora vamos mostrar Ulisses Costa. Pipa do vovô. Deixa eu falar uma coisa pra você. O quê? Diga. Esse Garbi anotou a placa do caminhão que te pegou, Tá filho? quieto, cara. O bagulho tá feio. Essa relação com o Rick Martin, eu vou falar pra você, hein? Falam que esse caminhão é alvinegro. E a Alvinegro tá mal, hein? Tomou nas costas, hein, pai? Tomou nas costas. Que é isso? Eu falo que às vezes a gente fica esperando tá muito na terrível. vida, alguém chega e leva. Acontece, Chico Garcia. E aí, depois? Por exemplo, o Botafogo está levando o Edenilson. Ah, entendi agora. Era isso, claro. Nossa, tô muito triste. Mas eu queria dizer pro Cicinho que fala que o Memphis não ganha nada, né? Que o dorme no barulho do Memphis. Vai. Vai, O Memphis está cada vez mais familiarizado com a cultura brasileira. É verdade. É isso. melhor fora de Edu Dracena, você que foi e voltou, hoje teremos palpites oficiais. Agora não dá pra brincar. Agora é separar as crianças dos adultos, viu? Uia! Vamos ver quem vai ser. Que isso, Porque a reta final, na hora do vamos ver, o time tá melhor preparado. Então a gente Então o vamos Sgarbi não aguardar. vai palpitar. Não, o Sgarbi não. As crianças a gente As crianças ficam lá pra depois, tá? As semana de jogo Nós aberto, temos folga. 3 crianças aqui no programa: o Sgarbi, o Marco e o Cicinho. Ainda não atingiram a maioridade. Agora vai aparecer um na vai tela aparecer aí. agora pior que Agora é o Menos seguinte, cinco. esse aqui não atingiu 1 ano de vida ainda. Outra bandeira sem a porta. Olha o exótico, aqui está. Hoje ele tem o expediente junto com a torcida do Corinthians e vai jogar contra o Corinthians, né? O Furacão, Corinthians, Capela. Mas a gente sabe que o clima é de carnaval, é de alegria, é de folia. Mas a notícia do Yuri Alberto veio numa hora completamente errada. Uma contusão muito ruim, porque o Corinthians tem objetivos, reta final do campeonato estadual e o jogador pode ficar até 6 semanas fora. É muito ruim para o Dorival e as suas pretensões. Você tem razão, Rê. Agora é o seguinte, por mais que esteja nesse clima de carnaval, eu digo pra você que fique chateado, porque aqui está um sujeito que torce por pessoas. E o Roberto é um cara maravilhoso, dentro e fora de campo, maravilhoso. Maravilhoso também, sabe, esteticamente falando, que é um pedaço de mau caminho, mas a grande verdade é uma só, Rê. Eu tava conversando, sempre quando eu venho pro CT, ou quando eu vou lá pra São Paulo, ou quando eu vou pro Palmeiras, ou quando eu vou pro Santos, a gente acaba trocando uma outra mensagem. Até o que me foi passado é o seguinte, muitas lesões como ele teve, na hora de você dar o arranque, quando você começa a fazer aquela força, aquela alavanca, você dá uma estourada. Já aconteceu, inclusive, essa fonte me passou, que lá em 2017, olha só, contra o meu Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Walter uma vez foi bater um tiro de meta, na hora de dar o arranque, ele teve que operar o posterior, porque realmente fez muita força. A mesma força, aparentemente, que o Yuri fez para conseguir chegar naquela bola. Então, assim, de novo, é olhar o copo meio vazio, o copo meio cheio. O copo meio cheio é que poderia ser grau 3, poderia ter que operar e só voltar depois da Copa e olhe lá. Pelo menos um grau 2. O Yuri Alberto, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, gente. O Yuri Alberto, ele é um cavalo, ele é uma égua, fisicamente falando. Porque é uma coisa impressionante como ele consegue, sobretudo por ser jovem, por se cuidar muito bem, ele consegue ter um prazo mais curto de recuperação
recuperação. Mas é isso, as pessoas aqui do Corinthians não falaram em prazo, até vou falar o porquê. No ano passado, quando ele teve uma lesão, a expectativa é que ele fosse ficar aproximadamente 2 meses fora. Menos de um mês, o Yuri Alberto já estava aqui treinando com bola, sendo relacionado, depois jogou e teve uma sequência. Então, assim, claro que são lesões diferentes, mas vamos torcer para que, consequentemente, essa lesão, que ela é chata, grau 2, incomoda, machuca, arde, dói, que ele possa voltar com essa recuperação veloz o mais breve possível. Mas tirando o Yuri Alberto, o clima aqui, você vê até no clima de carnaval, todo mundo na manteiga, sabe por quê, Renata Fã? Porque é bom ser corintiano, Renata! Eu quero que você seja corintiano na quinta-feira. Aí a gente conversa, Capelanes. Quinta-feira, pode ser? Pra descontrair o ambiente, viu? Porque a notícia realmente chegou numa hora muito ruim. Nunca é bom lesão, tomara que nunca aconteça. Mas o Yuri Alberto, que é um dos protagonistas do Corinthians, vai passar por esse afastamento agora, em virtude dessa condição médica. Então, o Corinthians divulgou que nessa segunda 16, o atacante Yuri Alberto foi submetido a uma ressonância magnética e o exame identificou uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube. Marco Aurélio Cunha, traduza pra gente a gravidade da lesão. Uma lesão grau 2, Renata, é uma lesão que tem uma importância, especialmente no bíceps femoral, que é o músculo posterior da coxa. A fase de regeneração demora aí 2 semanas. Regeneração é os tecidos se juntarem. E aí, para começar a etapa de dinamização, de exercício e tudo mais, 30 dias, 35, 40, ele está pronto. Que coisa, hein? Chico Garcia, o Ronaldo falou em Guinegão, tem o Pedro Raul, mas o Yuri Alberto é um titular absoluto. É difícil até substituí-lo. Não dá para comparar. O Guinegão, ano passado, até aproveitou a chance bem, né? Depois, natural da idade, teve algum tipo de oscilação. E talvez seja o único jogador... Com a característica do Yuri, não tem. Com a característica, não tem. Porque ele é um 9 que se movimenta muito, cai pelos lados, ataca o espaço. Aperta zagueiro. Também, cansa zagueiro. O Pedro Raul, cara, o Pedro Raul fez muitos gols no Ceará no passado. Mas, assim, você tem que ter um tipo de jogada para ele. Ele é um cara de área, um cara que não sai da área, ele faz pivô, ele ataca a bola aérea e o Corinthians não joga dessa maneira. E, assim, eu vejo muitos torcedores pedindo mais chances ao Pedro Raul. Ele teve no começo do Paulista. Ele acabou entrando e, assim, é impressionante. Eu não sei se a camisa pesa, ele não consegue. Mas o Dorival agora vai ter que se virar. Vai ter que se virar com o Guinegão, o Kaique, o Vitinho, que a gente vê um recurso técnico, mas falta um acabamento ali no Vitinho também. O Caio César, que chegou, machucou também, vai voltar nos próximos dias. É ruim, Renata, porque como o Yuri Alberto não existe no elenco do Corinthians e raros no Brasil. E ele com o Memphis Depay, com o Garro, Bidon, quem seja, realmente faz muita diferença. Sgarbi, é ruim porque chega a reta final do Campeonato Paulista. O Corinthians está defendendo esse título, é o atual campeão da competição e sem Yuri. Se for pensar nos últimos anos, o cara do Corinthians é o Yuri, ele e Hugo. O cara que é muitas vezes questionado também, mas o Yuri é aquilo. O cara que na decisão aparece é ele, Yuri Alberto e Hugo Souza. E é um cara que se cuida muito, né, Rê? Nunca vou esquecer, teve uma lesão que muita gente falou que ele ia ficar meses e meses parado. Uma hérnia inguinal. Uma hérnia inguinal, exato. Ele se recuperou em um mês, pouco mais de um mês, se não me engano. Ele voltou rápido, já voltou bem fisicamente. Então ele é um cara que se cuida bastante, um jogador que, nesse sentido, por exemplo, para todo mundo, mas faz falta. Eu concordo com o Chico, quando ele fala do Guinegão, por exemplo, só que, por incrível que pareça, a gente questionava muito o elenco do Corinthians. Só que, Pedro Raul, cara, dá chance pro cara também, pro Guinegão. São jogadores, assim, que numa temporada longa do jeito que vai ser, que o Corinthians vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, Brasileiro, tudo, pode ser jogadores importantes. Então, se tem um momento para dar oportunidade para eles, é agora. Edu, pensando em Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, fora de casa, gramado sintético bem questionado nos últimos tempos, o do Furacão. E, além disso, a decisão do Campeonato Paulista contra a Portuguesa no domingo. Você imagina que o Dorival, até com a ausência do Yuri, vai mesclar o time, vai poupar jogadores ou vai com força máxima, na sua opinião, para as duas partidas? Renato, eu acredito que ele vai poupar sim, vai colocar um time misto, até porque a gente está vendo agora o preço que está sendo pago por um jogador tão importante como o Yuri Alberto tendo essa lesão. Então, de repente, ele saber lidar ali com os movimentos
de estar colocando jogadores para jogar. Eu acredito que a conversa entre a preparação física e a fisiologia deva ser diariamente, até para ver, de repente, o grau do cansaço dos atletas. Então, eu acredito que ele vá de time misto, até porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, por mais que seja importante o jogo atrasado, mas as finais aí do Campeonato Paulista será muito mais importante. E tem pouco tempo, né? Um jogo só contra a Portuguesa. Lembrando que se empatarem, vai para os pênaltis. Ulisses Costa, como é que você vê o desenho do Corinthians sem o Yuri Alberto? Para você, qual é a alternativa mais viável? É Guinegão? Chance para o Pedro Raul? O Chico falou em Vitinho também. Qual seria a alternativa? Vai fazer muita falta, né? Um jogador que faz falta, assim, porque eles se completam, né? Tanto ele, o Memphis, como você citou, e o Garro, são jogadores que se completam. O Guinegão vinha muito bem. Aí muita gente, mas o Guinegão parou. Não, o Guinegão nem entrava mais no jogo. Então, o que aconteceu? O Guinegão teve uma sequência quando o Yuri machucou, até quando o Memphis estava fora do time, fazendo gols, chegando à frente, se posicionando. É um jogador jovem, rápido, de uma força física impressionante. E aí, de repente, volta todo mundo e o Guinegão nem entrava no jogo. Uma opção do treinador. Né? Ele nem entrava para fazer 10, 15 minutos finais. Então, ele perdeu todo aquele ritmo que ele estava. Eu acho que, na minha opinião, o Guinegão tem que ser o centroavante do Corinthians. Ronaldão, você está alinhado com o Ulisses? Sim. Eu estava escutando também o Agostinho Carrara aqui. Quem? E a linha de raciocínio foi boa, viu, bebê? Tá parecendo um Visconde de Sabugosa. O táxi tá na porta. Porque vai fazer falta. O Yuri vai fazer falta, Ebinha. Vai fazer falta, mas é o seguinte, tem o Guinegão. Aí se não der certo, é o que o Edu falou também, esse negócio da bola parada, tem que posicionar o Pedro Raul, porque ele não tem velocidade, o Pedro Raul. Tocou uma bola pra ele e volta uma cadeira. Mas o cara não teve chance também no Corinthians ainda. Como não teve chance, rapaz? Jogo, dá tempo pra ele também. A mesma chance que ele teve, o Guinegão teve e soube aproveitar. Não, concordo, mas aí os dois podem ter chance agora. Visconde de Sabugosa. Tá rouco, hein? Eita, terça-feira, o cara tá rouco. Não tô rouco, não, recebo. A tua geração não é igual a nossa, não aguentava uma semana agora sem você dormir. falar, o cara dá apelido pra todo mundo. Eu sou Agostinho Carrara, o Everton Seu Barriga. É Binha, aí chama ele de Ovelha Dolly, ele fica bravo, não é? A Ovelha Dolly. Ovelha Dolly, A Ovelha Dolly. Como é que é? Você deu um outro apelido pra ele hoje, hein, Cicinho? Genival Lacerda. Porque se é pastor, tinha mais escapar, não, viu? Ô, Cicinho, mas realmente é uma perda bem considerável. E a Portuguesa é um time que ninguém tá falando muito, mas, por exemplo, ganhou do São Paulo, não é? E agora vai fazer esse jogo no Canindé com o Corinthians, que não terá o seu principal artilheiro. Exatamente, Renata. Não vai ser um páreo fácil pro Corinthians, mas se a gente colocar no momento que o Yuri não correspondia dentro de campo, um cara que sobressaía era o Garro, que hoje, nesse esquema tático do Dorival, ele vinha ficando no banco de reserva. Provavelmente deve fazer essa alteração, colocar o Garro no lugar do Yuri e mudar somente a questão de posicionamento. Porque o Garro, no último jogo, jogou muito bem. Então, assim, acredito que o Dorival vai optar por experiência. Principalmente num jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogo fora de casa. Você precisa ficar mais com a bola, até pelas condições do campo. Então, assim, eu vejo nessa saída do Yuri, essa grande perda, a entrada do Garro. Everton Guimarães, apareça em sua... Ai, mas também avisa, hein? Não precisa chegar de supetão assim, assustando. Oi! Você sabe que ficou melhor? Você tá meio... Eu estou aqui desde o início, né? E aí, vendo bem, analisando friamente cada figura aí no programa que me chamou a atenção seguramente foi do Ronaldo, né? Genival Lacerda foi o melhor apodo ao Ronaldo. Toca uma do Genival Lacerda para nós aí, em homenagem a Ronaldo Giovanelli, porque a pança tá do mesmo tamanho, né? Então... Leila Pereira? Entra estranho. Tá melhor. Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você Diga! aqui. Você não perguntou não, mas eu vou responder sobre a questão dos prazos, né? O Corinthians não apresenta prazo para a contusão do Yuri Alberto, mas é porque os prazos normalmente lá não são cumpridos, principalmente os de pagamento. Agora, passando para o lado técnico da coisa, nós precisamos falar exatamente sobre... Eu acabo concordando com o Sgarbinho, que tomou um chapéu do Memphis Depay. Por quê?
Porque você tem o Pedro Raul, dependendo do jogo que for feito, o Pedro Raul é o cara que consegue fazer parede, é o cara que consegue, por exemplo, segurar a bola para subida de laterais, ele tem essa característica. Se for cruzar a bola para a área num gramado ruim, num campo mais pesado, ele é um cara que pode ajudar mais do que o Guinegão. Se você quer uma característica de jogador mais veloz, que tem próximas não, que tem características algumas parecidas com a do Yuri, é o Guinegão. Então, e aí essas soluções, quem tem que se virar com elas é exatamente o Dorival. E o Dorival tem por característica recuperar jogador ou reinventar jogador. A história do Alisson no São Paulo já mostra muito sobre isso. E não é também nenhum absurdo, se bem fisicamente, até isso que o Cicinho acabou de dizer. Você jogar com 2 atacantes e reforçar o meio com mais um jogador que chega bem à frente, que é o Garro. Tem que estar bem fisicamente. Mas o que mais me agrada é a possibilidade de usar, sim, o Guinegão. E num gramado ruim, num campo pesado, você mete o Pedro Raul por ali, que é um jogador também que pode ser mais útil quando começar a chuveirar a bola para a área. E no mais, um abraço a todos e em especial ao grande Genival Lacerda do Jogo Aberto. Só feras aqui, não é? Só gente famosa.